Olá, pessoal, é uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, certo? E mais um programa do Ítalo Physique, aqui do canal do YouTube, Educação, Saúde e Lazer, tá bom? Estamos eu, o Ashton e o Toby, certo? E o Ashton arrumou um brinquedinho, certo? Aí umas bolinhas, essa bolinha laranja e essa bolinha amarela. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre um assunto da mecânica, certo? Que é a mecânica, o que nós vimos? Que a mecânica é um dos ramos da física que estuda os movimentos dos corpos, certo? E procura explicar a causa desse movimento. Daí essa mecânica ela se subdivide em dois, que nós vimos, que é o quê? Cinemática e dinâmica. Então, nós vamos estudar assuntos de hoje sobre a dinâmica, que a dinâmica, além de estudar, certo, o movimento dos corpos, ela procura explicar a causa desse movimento. E a causa desse movimento está associada a uma coisinha que é chamada de força, certo? E aí o nosso amiguinho Einstein, por exemplo, ele me questionou hoje, mas professor, eu tenho força, certo? Ele fez esse questionamento, aí perguntando se ele tinha força. Então, a força ela é gerada pela interação, certo, gente? Entre dois ou mais corpos. Então, quando eu ou qualquer outra pessoa ou acha que tem força, está errado, certo? Fisicamente está errado. Então, a força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos, ou seja, um corpo isoladamente ele não vai ter força, certo? Para que essa força seja gerada, esse corpo tem que interagir com o outro. Por isso que é a sua definição, que a força ela é o quê? Ela é gerada pela ação entre dois ou mais corpos, e aí essa força ela vai atribuir, certo, gente, a aceleração a um corpo. Ela vai poder atribuir aceleração a um corpo. A aceleração. A aceleração não, a força, certo? E a força ela vai estar associada sempre a uma aceleração. Isso nós vamos ver também na aula de hoje, quando eu estiver falando sobre as leis de Newton. Tá bom? Eu tenho um demonstrativo aqui que traz um pouco mais essa discussão sobre a ideia de força. Que erroneamente, força, nós associamos o quê? A ideia de força, de esforço muscular, certo? Mas aí a força, gente, é isso. A força ela é gerada pela ação entre dois ou mais corpos, certo? Ela é gerada pela interação, certo? Ocorre uma interação entre dois ou mais corpos. Daí essa força, ela vai ser gerada. Então, eu tirei a dúvida do Einstein, certo? Que ele estava perguntando aqui se tinha força. Então, ele não tem força, o Einstein. Porque a força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos, tá bom? E daí, por exemplo, eu tenho aqui algumas coisas que eu trouxe para discutir com vocês sobre força, certo? Então, nós vimos o quê? Que a força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos, certo? E aí existe uma classificaçãozinha para força, que são as forças de contato e as forças de campo, certo? Então, as forças de contato, os corpos, eles têm que estar em quê? Em contato físico. E nas forças de campo, certo, pessoal? As forças de campo, ela age sem necessariamente os corpos estarem em contato físico, ela age a uma certa distância, certo? O exemplo de força de campo é a força peso, a força gravitacional, certo? Exemplos de força de contato, força elástica, força de atrito, força normal, certo? Que são exemplos de força de contato. Já de campo, eu falei que são o quê? Força peso, a força gravitacional, a força elétrica, que eu falei na aula anterior, a força magnética, a força eletromagnética, tá certo, pessoal? Então, são exemplos de força de campo. Outro conceito importante é o de equilíbrio. Sempre quando a gente estiver falando sobre equilíbrio dentro da física, a gente vai estar associando a algo que está constante. E essa coisa que vai estar constante é a velocidade. E daí, quando nós temos essa ideia de equilíbrio, existe equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, certo? Esse equilíbrio estático é quando o corpo ele está parado, ou seja, sua velocidade ela vai ser sempre a mesma, ou seja, vai ser nula porque o corpo vai estar parado. Então, a velocidade aqui, no caso vetorial, no equilíbrio estático, certo? Essa velocidade ela é nula, ou seja, o corpo ele está parado. Já o equilíbrio dinâmico não. A velocidade desse corpo está constante, certo? Mas ela é diferente de zero. Ou seja, seria uma situação de movimento uniforme, certo? Em que a velocidade ela seria constante e a aceleração é nula, já que a aceleração é o que vai estar variando a velocidade, tá bom? Essa outra parte aqui eu vou falar quando eu estiver explicando sobre as leis de Newton, tá bom? Então, essa é a ideia de força, certo? A força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos, certo? E vai ser um agente capaz de atribuir aceleração ao corpo, tá certo? E aí nós temos essas duas situações, forças de contato e forças de campo.
Agora nós vamos entrar nas leis de Newton. Certo? São três as leis de Newton. A primeira delas é o princípio da inércia, também conhecido como a primeira lei de Newton. Certo? Que a inércia é a resistência de um corpo sair do seu estado natural. Ou seja, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E a primeira lei de Newton trata justamente disso. O que é que a primeira lei de Newton me diz? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, certo? Esse corpo tende a permanecer em movimento, a não ser que ocorra uma ação externa, certo? De uma força para alterar esse estado de repouso ou de movimento, tá bom? Então essa é o conceito aí dessa primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Um exemplo prático, muito comum no nosso dia a dia, é o uso do cinto de segurança, que é uma aplicação direta dessa primeira lei de Newton. Por quê? Porque nós usamos o cinto de segurança, porque uma situação, problema, você está no seu carro aí em alta velocidade, tá bom? E se você não tiver com o cinto de segurança, ocorrendo uma freada abuso, o que é que vai acontecer? A sua tendência de continuar o movimento, certo? Então, para que impeça que você tenda a continuar o movimento daquele carro, o cinto de segurança prende você, segura você no banco do carro, certo? Então, é uma aplicação direta aí da primeira lei, sempre cai em concurso questões envolvendo isso aí, certo? Essa questão do uso do cinto de segurança, que é muito importante aí, né? Inclusive na questão das leis do trânsito. A segunda lei de Newton, certo? Que é o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, certo? Ela vai envolver uma equaçãozinha que vocês já viram aqui no quadro, certo? A segunda lei de Newton, ela é definida por essa equação aqui. Força, certo? Uma força vetorial vai ser o quê? Ela vai ser igual ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, a força ela vai estar associada sempre a uma aceleração, certo? Essa daqui é a segunda lei de Newton. Logo, ó, vamos supor que eu quiser calcular a aceleração. Então, isolando aqui a aceleração, vou ficar então que a aceleração vai ser igual ao quê? A força dividido pela massa. Veja que tem umas setinhas aqui, tanto em cima da força como da aceleração. Essa setinha ela está justamente indicando que nós estamos tratando aqui de uma grandeza vetorial. E aí, vocês podem perguntar, professor, o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é tudo aquilo que vai ter módulo, certo? Direção e sentido. É bom? Eu vou trazer uns exemplos aqui, duas situações bem interessantes que envolvem essa segunda lei. O primeiro exemplo é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, é um exemplo simples. Diz o seguinte, ó, qual a intensidade da força resultante que comunica a um corpo de massa de 5 kg a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa é a situação, o problema aqui que meu amigo Einstein trouxe para nós, tá bom? Então, eu fiz aqui, certo? Um esqueminha da questão. Então, ele quer saber qual é a força resultante aí que está atuando, sabendo que a massa do corpo é de 5 kg e a aceleração é de 2 metros por segundo, certo, gente? Ao quadrado. Veja que as unidades aqui estão aqui, tanto para a massa quanto para a aceleração. A massa está em quilograma e a aceleração está em metro por segundo ao quadrado, ou seja, está aqui no Sistema Internacional de Unidades. Essa força, gente, eu não falei para vocês a unidade de força ainda, mas a unidade no Sistema Internacional para a força é o Newton, certo? Newton, que é a letrinha maiúscula, em homenagem a Isaac Newton, né, o grande cientista aí que contribuiu com a física, tá bom? Então, quer saber aí qual é essa força? Aplicando, né, então, no caso, a segunda lei de Newton, que a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. No caso, quando eu pergunto a força resultante, essa força resultante é a resultante de todas as forças que vão estar atuando ali nessa situação problema. Daí, olha, essa força é o produto da massa pela aceleração. Logo, a força resultante vai ser igual ao quê? 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai me dar 10. 10 o quê? 10 N, 10 Newton, que é o valor dessa força resultante. Então, esse daqui foi um probleminha simples envolvendo aí essa segunda lei de Newton. Mas vamos supor que eu tenho um problema, certo? Que peça para eu calcular a aceleração. Por exemplo, vamos ver aqui. Qual a aceleração adquirida, certo, por um corpo de massa de 3 kg, olha, sob a ação de uma força resultante de intensidade de 1,5 Newton. Então, a força resultante aqui do sistema é de 1,5 Newton, certo? E daí eu tenho a massa desse corpo, que é de 3 kg, e eu quero saber qual é a sua aceleração. Olha, aqui é a situação problema.
Qual é a aceleração adquirida aí por um corpo? Olha, de massa de 5 quilos, de 5 não, de 3 quilos aqui, sabendo que a força resultante é de 1,5 newton. Então, nós sabemos aqui que a força resultante é o quê? O produto da massa pela aceleração. Eu isolando aqui a aceleração, vou ficar que a aceleração vai ser o quê? A razão entre a força e a massa. A minha força resultante aqui é de quanto? De 1,5 e minha massa de 3 kg. Então, dividindo 1,5 por 3, vai me dar uma aceleração aí, certo? De 0,50 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, significa que a cada segundo, esse corpo vai estar aumentando a sua velocidade de quanto? De 0,50 metros por segundo. Certo? Então, isso daqui é a aceleração resultante adquirida pelo sistema. Tá bom, pessoal? Então, foram aplicações aí da segunda lei. E a terceira lei de Newton, é também conhecido como o princípio da ação e reação, me diz o quê? Toda ação corresponde a uma reação, certo? De mesma intensidade, mesma direção, mas o sentido, certo, gente? O sentido aí o sentido é contrário, tá bom? Então, a ação e a reação, elas vão estar agindo em corpos diferentes, certo? Então, um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, e o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, de mesma intensidade, mesma direção, mas o sentido de aplicação dessas forças é o quê? É contrário. Então, esse é o princípio da ação e reação. O exemplo prático disso daí, gente, é se você dá um murro na parede. Se você der um murro na parede, a parede ela vai retribuir, certo? Na mesma intensidade. Por isso que você sente a dor quando você dá um soco numa parede ou um chute, certo? Se você chuta uma bola, a bola também vai estar chutando com a mesma intensidade, certo? A mesma direção, mas o sentido aí é contrário, tá bom? Então, essas foram as 3 leis de Newton. Eu posso trazer em algumas outras aulas aí para vocês exemplos mais práticos, mas é que sempre está caindo em concurso aí as leis de Newton, certo? Quando envolve aí, no caso, a lei da inércia, na situação de segurança, ocorre uma aplicação aí dessa equação do princípio fundamental da dinâmica, que é o produto da força, certo? Que é igual a força, no caso, é o produto da massa pela aceleração, certo? E a força vai estar sempre associada à ideia de aceleração, certo? E a aceleração vai gerar velocidade e aí vai ocorrer o quê? O movimento do corpo. Tá certo, gente? Então, força, foco aí nesses estudos do Enem, certo? Já estamos aí no mês de junho, a prova é em novembro, então foco, fazer dieta, se alimentar direitinho, certo? Se for o caso, tomar uma vitamina, mas não vamos deixar de ter esse foco, certo? Esse foco que é os estudos, a carreira acadêmica de vocês. Tá certo? Então, sucesso e um abração e até a próxima aula. Fiquem com Deus.